Olá, tudo bem? Meu nome é Vanderlei, sou mais conhecido como Leco. Eu sou músico aqui em Divinópolis, eu atuo na parte de pequenas orquestras, casamentos, recepções e também eu dou aula para iniciantes em violoncelo. Esse instrumento aqui que a gente vai falar dele um pouco. Esse projeto ele tem como apoio a Prefeitura de Divinópolis, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal, por meio da Lei Aldir Blanc. O que eu venho falar? Da forma que eu executo, né, que eu aprendi a tocar. Comecei a iniciar no instrumento e como eu passo para os meus alunos. Eu tenho alguns alunos que são iniciantes e eu passo esses métodos que eu aprendi para eles. Então vou explicar um pouquinho da forma e qual o método que eu uso para estar passando essas informações, né, e ensinando as pessoas que querem aprender, os iniciantes. Eu vou falar um pouco do violoncelo. Deixa eu ver o violoncelo aqui. Um pequeno dizer dele. Então, há uma história breve do violoncelo. O violoncelo é um instrumento da família dos instrumentos de corda. O termo violoncelo foi introduzido na língua portuguesa no século XX. Então, antigamente, antes do século XX, se já tinha outro nome o violoncelo, ele é chamado de rabecão, né? Ainda ele é chamado de rabecão em algumas partes, né, do mundo aí, eles chamam o violoncelo ainda de rabecão. Então, do século XX para frente, ele foi denominado violoncelo. O violoncelo ele é tocado geralmente com arco, na posição vertical, colocando entre as pernas. Possui 4 cordas, afinação em quintas. A primeira corda do violoncelo, aqui, é a corda Lá. A corda Lá é a nossa corda mais aguda. Então ela é a primeira corda, ela fica mais alto, né, na partitura também. Quando a gente for estudar a partitura, você vai ver que ela fica mais alto entre as cordas soltas. Essa é a Lá. A segunda corda vai ser a Ré. E a terceira corda, a Sol. E a quarta corda, a Dó. Então a Dó é a nossa corda mais grave, né? Possui 4 cordas, então a Dó é a mais grave entre elas. Mencionei aqui a parte, geralmente está tocando com arco. Geralmente, porque às vezes tem algumas peças que o violoncelo ele faz tipo pizzicato, que é beliscar as cordas com a mão. Está tocando aqui, ó. Depende da música, né? Ele faz um pizzicato. Você vai largar um arco por um instante e fazer as músicas só no pizzicato. Dente de cavalo é uma expressão utilizada para descrever esse instrumento. O instrumento pertence à subfamília dos violinos, que engloba os instrumentos orquestrais de 4 cordas, afinados em quintas. Então, todos os instrumentos da família das cordas, violino, viola de arpa, eles são afinados em quintas, né? Se você colocar dó, a corda solta, dó, ré, mi, fá, sol, você conta quinta, 5 notas para frente, você vai achar a próxima nota solta, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então, e vice-versa, né? Você consegue achar as cordas através dessa forma, em quintas. Essa família se diferencia da família da guitarra, tanto pela afinação, que ali já se dá em quartas. Então a guitarra, afinação em quartas, em vez de quintas. Tanto pela forma diferenciada do instrumento. Característica padrão do instrumento foi estabelecida por Stradivarius em 1680. Então esse instrumento aqui, ele é um instrumento feito por luthier, então ele é feito todo à mão. Quando fala Stradivarius, é o modelo que mais se chegou à perfeição do som. Esse é um modelo Stradivarius.
ele diferencia um pouco do instrumento, né, quando o iniciante vai começar, né, seus primeiros passos no instrumento, ele adquire um instrumento de fábrica, geralmente chinês, né, os instrumentos vêm da China, esses instrumentos fabricados em série, e o material que é usado nesse instrumento, eles são inferiores. Por quê? Misturam todo tipo de material, né, todo tipo de madeira, e não é madeira selecionada igual a um instrumento Stradivarius, né, de luthier. O instrumento ele é diferenciado pelo som que ele produz, né, o som aveludado. Então, se você tocar num violoncelo feito à mão, vai dar um som totalmente diferente do violoncelo que é fabricado em série. Lá na fabricação em série, as medidas são, eles colocam uma medida no tipo da madeira lá e vai fazendo todas as madeiras iguais. E no trabalho de luthier você pode pedir, não, eu quero um instrumento mais grave, eu quero um instrumento com mais médio, com mais agudo. Então tem essa forma, né? A forma de colocar também na alma, que é um toquinho que tem aqui dentro do instrumento, que ele modifica também o timbre do instrumento. Tanto e a alma ela tem no violoncelo, tem no contrabaixo, no violino e na viola de arco. Viola de arco é como se fosse, isso aqui são dois violinos, né? Um violino pequeno e um violino 4/4. E a viola é um instrumento um pouco maior, não é a viola caipira, não, porque às vezes a pessoa acha que é uma viola, né, caipira, e não é. É um instrumento maior do que o violino, tocado com arco também, a viola de arco. O método que a gente vai estar usando, só um minuto. Deixa eu colocar o violoncelo aqui. O método que a gente vai estar usando, isso aqui é um apanhado, né? É dot salver. É um método que eu aprendi por ele e por ele eu ensino os iniciantes. Ele é um método, né, que tem é uma literatura pedagógica com 4 autores, então é um apanhado. Dentro dele vão estar vários exercícios desses 4 autores. Então vai estar alguma forma de tocar, que é seguida até hoje, isso, né, já tem bastante tempo, mas é seguida até hoje o método e é bem eficaz, as pessoas aprendem por ele mesmo. Então vamos falar um pouquinho desses autores, né, que está aqui no livro. O primeiro aqui, né, o Dot Sauer, vou falar uma pequena história dele aqui. Dot Sauer, Frederic Dot Sauer. Como filho de um músico de igreja, ele estudou vários instrumentos como o piano, violino, contrabaixo, trompa e clarinete. Teve aula de teoria musical com um organista local da igreja chamado Rutiger, conhecido de Bach. Então quem toca violoncelo aí conhece o Bach. Na verdade o Bach é conhecido, né, por todo mundo, mas o Bach escreveu coisas maravilhosas para o violoncelo. Fez os primeiros exercícios de violoncelo sob a orientação do trompetista da corte. Ele era um trompetista da corte, né? Para aprofundar sua formação no instrumento, Dot Sauer teve aulas com Joan Jacob, discípulo de Jean-Louis Duport, que também tem alguns se pesquisarem aí, vocês vão ver alguns métodos para violoncelo já avançado. O Duport é de 1799 a 1801, na cidade de Mendier. Em seguida, assumiu um lugar na capela de Mendier. No ano de 1805, Dot Sauer mudou-se para a orquestra de Leipzig, em que tocou violoncelo até 1811. Em 1806, Frederic Dot Sauer
visitou Berlim, onde encontrou Bernhard Homberg, que também é um mencionado aqui nesse método que eu vou passar, que se aprofundou nos seus estudos do instrumento. No ano de 1811, Dotzauer recebeu um lugar na orquestra da corte de Dresden, no qual permanece até a sua aposentadoria em 1850. A partir de 1821, ele assumiu em edição o posto de primeiro solista de violoncelo da orquestra. Durante sua viagem, ele apresentou concertos em vários lugares famosos na Alemanha e nos Países Baixos. Em 7 de setembro de 1911, o segundo filho de Dotzauer, Carl Ludwig, nasceu em Dresden. Sob a orientação de seu pai, também ele aprendeu a tocar violoncelo e recebeu um lugar na capela de corte de Kassel. Outros alunos significativos de Dotzauer foram Frederic August Homberg, que também está mencionado nesse método, Karl Schubert, Karl Dresden e Karl Ludwig. Como solista de violoncelo em Dresden, Dotzauer se tornou um músico reputado em sua época. Enquanto a maior parte de suas numerosas composições caíram em esquecimento, os trabalhos de ensino e estudos de Dotzauer para a aula de violoncelo permanecem ainda hoje significativas. Então é o que a gente estuda, né? Desde aquela época. Nada se fez a partir, né, dessa época aí dos grandes compositores, né? A gente faz o que nós estudamos é tudo dessa época aí. Seu método de exercício utilizado, em parte, até hoje, para formar violoncelistas, sendo de vários de seus exercícios foram incorporados em outros métodos modernos. Então, né, os métodos modernos também, né, incorporam a metodologia Dotzauer. Após 10 anos em aposentadoria, Dotzauer morreu com 77 anos, no dia 6 de março de 1860, em Dresden. Então deixou um legado bacana, né? Que as pessoas aí, se forem começar no instrumento, no violoncelo, né, vai se deparar com esse método aí. Beleza. Deixa eu falar de outro que está mencionado no método. Bernhard Homberg. Homberg nasceu, todos eles são alemães, né? Aí nasceu na Alemanha, então é um nome meio difícil de falar aqui. Seu pai, Anthony Homberg, tocava fagote e violoncelo e deu a Bernhard suas primeiras aulas de violoncelo. Ele se apresentou pela primeira vez em público aos 7 anos de idade. Então, naquela época, né, é diferente da cultura, né, do Brasil aqui, brasileira e muitas outras partes do mundo. Não dá valor à cultura, né? As pessoas, elas dão valores em muitas outras coisas, e uma criança de 7 anos já era, né, bem direcionado na música aos 7 anos de idade, enquanto outras pessoas não dão esse valor. Além de viajar pela Europa com seu primo Andreas Homberg, Bernhard Homberg também se juntou ao Münster Orquestra. Junto com seu primo, mais tarde se juntou à orquestra de corte do príncipe Heitor Arcebispo de Colônia, em Bonn, região da André Lúcio. Em 1790, onde conheceu o jovem Beethoven. Beethoven admirava e respeitava Bernhard Homberg como músico. Homberg fez várias inovações no design e desempenho do violoncelo. Ele alongou a escala do violoncelo. A escala, né, estende toda essa parte preta, é a escala do violoncelo. Então, antigamente o violoncelo era um pouco menor, ele estendeu essa escala. Por quê? Quando você estende a escala, você tem mais notas, aparecem mais notas para fazer. Então, a nota começa solta
e vai, a partir do momento que você vai fazendo a digitação, ela vai aumentando e vai subindo a escala e vai aparecendo as notas. Começou em Lá, Lá solta, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, vai embora. Tem, né, uma sequência de notas para frente. Ele alongou a escala, o violoncelo, adaptou a lateral da corda Dó. Para quem não sabe aqui, ó, a corda Dó, ela tem um degrau. Ele que adaptou esse degrau para ajudar na vibração do instrumento. Então, se o instrumento fosse reto, né, na verdade ela é abaulada, né, o espelho aqui, ó, ele é abaulado. E se ele fosse só todo abaulado, quando a pessoa toca na corda mais grave, que é o Dó, a quarta corda, ela daria uma vibração menor, porque ela não teria, porque ela poderia estar encostando muito, né? Ou poderia trastejar, e a vibração melhora quando tem esse degrau. É um degrauzinho que tem aqui, ó, na corda Dó. Ficou tipo um abaulado com um degrau. Ele que formou esse degrauzinho, dando-lhe mais liberdade para vibrar, né? A corda Dó. Ele também inventou o que é conhecido como Pitzel de Homer, uma seção plana abaixo da corda Mi, né? Esse instrumento, o violoncelo, ele tem como a corda mais grave a Dó. Aí, na corda Dó, vai ter esse degrauzinho para ajudar na vibração. O contrabaixo, a corda mais grave do contrabaixo é a Mi, é a corda Mi. Então, ele fez esse degrauzinho também para o contrabaixo. O contrabaixo é um instrumento maior, né? Ele aparenta um pouco com, né, os instrumentos. Ele tem um pouco ele tem um pouco de diferença nas tarraxas, que geralmente são de ferro. O formato aqui também muda um pouco na voluta, né? Voluta é essa parte aqui onde tem a tarraxa. Tarraxa são essas pecinhas onde a gente afina o instrumento. Então é um pouco diferente aqui dos outros instrumentos, porque o violino, que está aqui atrás, ó, o violino, a viola e o violoncelo tem o mesmo formato. Porém, o violoncelo se toca, né, sentado, o violino e a viola de arco, né, que a gente já mencionou, elas tocam em pé, em ombro, né, o instrumento é de ombro, né, com o braço, né, a gente toca viola de braço, que chama, então fica no braço do instrumento. E o violoncelo fica entre as nossas pernas, como foi mencionado aqui também, que eu já disse. Ele fica no meio das pernas. Antigamente ele não tinha essa parte aqui, ó, que é o espigão, esse ferrinho aqui embaixo. Esse ferrinho é o que a gente coloca, né, para apoiar no chão. Antigamente ele não tinha esse instrumento, ele era preso às pernas, período barroco, né? Tem pessoas, né, tem muita... O pessoal que toca barroco, eles ainda tocam segurando, pressionando, prendendo na perna o instrumento. E o barroco também, as cordas, a nossa corda, hoje ela é de aço. Antigamente ela não era aço, era tripa de macaco, né? E o barroco é diferente, tanto o arco quanto as cordas. Hoje é tudo aço, né? Ele sugeriu que violoncelos por meio de tamanho 3 quartos, perdão. Esse violoncelo aqui, ele é um violoncelo 4 quartos. Ele é o maior violoncelo que tem. É o tamanho maior. Porque eu sou adulto, vou usar um instrumento adulto, ou se eu, né, eu tenho 1,64 m mais ou menos, e esse violoncelo, ele serve para o meu tamanho. Então eu não precisei pegar um violoncelo menor, tipo se fosse um 3 quartos. Teria que pegar um instrumento menor, né? Se eu tivesse dificuldade em manuseá-lo aqui, né? O corpo dele aqui me atrapalhasse, eu teria que, se eu fosse menor, igual, por exemplo, a criança for estudar, ela não vai pegar um instrumento desse tamanho, ela vai pegar um instrumento menor. Então
vai ter um instrumento, vai ter um violoncelo pequeno para essa criança aprender. Isso vai depender as culturas, né, do pessoal, né, da Europa e tal. Eles começam, a criança começa a fazer os primeiros passos, né, a criança, o violoncelo é pequenininho. Ela vai crescendo, eles vão dando os instrumentos um pouco maior para elas também, né? Porque aí a pessoa vai desenvolvendo, o braço vai ficando maior, as pernas, aí atrapalha. Você segurar um instrumento muito pequeno também. Grande demais atrapalha, pequeno demais atrapalha. Então eles têm essa cultura de a criança desenvolveu, vai mudando o instrumento também, o tamanho. Então ele que elaborou isso, fazer instrumentos menores, porque nessa época era só, os instrumentos eram feitos por luthiers, né? Eram os artesãos da época. Então eles não tinham essa coisa de fábrica, né? Não tinha fábrica para fabricar os instrumentos. Era tudo feito por luthier. Por exemplo, um instrumento desse você vai demorar aí um ano e meio para fazer, porque ele é todo feito à mão por dentro, né? Essas madeiras, ele é todo, a pessoa vai cavando a madeira assim, vai tirando as proporções. É como se fosse um mapa do instrumento, né? Tem a planta do instrumento. E tem lá nessa planta tem todas as medidas certas do Stradivarius, esse modelo aqui, né? Ele tem toda a medida lá. Então a pessoa vai olhando o tanto que ele tem que tirar, vai medindo. Então a madeira, o instrumento, por isso que esse instrumento ele é um instrumento diferenciado. Ele acaba sendo um instrumento diferenciado por causa disso, pelo cuidado e pela madeira também que é utilizada, né? Então, feito isso, ele sugeriu que os violoncelos de meio tamanho e 3/4 deveriam ser projetados para tornar mais fácil para as crianças pequenas tocar o instrumento. Humbert é responsável por simplificar a notação do violoncelo para apenas 3 claves. Então o violoncelo estuda 3 claves, né? Antigamente, 3 claves. A clave de sol, a clave de sol, clave de dó e clave de sol, dó e fá. Então são 3 claves, né? Porque até sua composição do século XVIII, Luigi Boccherini usava até 6 claves, então era difícil tocar 6 claves, né? A pessoa tinha que estudar 6 claves. Imagina você estudar 6 claves para estar tocando. É lógico que isso para o Boccherini, o Haydn, esse pessoal não era muito problema não, né? Porque eles eram virtuosos, então não tinha muito problema com isso. Mas uma pessoa que quer aprender, né? Não tem tanto na cultura a questão da musicalidade, então fica mais complicado. Então ele simplificou isso. Eram 6 claves, passou para 3. Estuda clave de Fá no grave, vai aumentando Dó e Sol, que é a clave, né, que estuda mais o instrumento de solo, violino, etc. E o violoncelo também se passou, né, a ser um instrumento de solo a partir disso também. Então aí usava 6 claves e suas composições. Humphrey é considerado um dos primeiros violoncelistas a executar de memória uma habilidade muito elogiada em sua época. Ele morreu em Hamburgo. Então, o pessoal, além de fazer os métodos, eles conseguiam enxergar, né, a necessidade das outras pessoas, as crianças aprenderem de ter um instrumento menor. Então, vamos para o Frederic August Humbert. Infância e educação. Quando criança, sua família mudou-se para Dresden. Então eles tinham, né, eram tudo ali da Alemanha, o pessoal aqui. A convite da capela da corte para seu pai, um oboísta, Humbert iniciou um oboísta. Interessou-se pelo violoncelo e estudou com os notáveis artistas, Frederic Dotzel e Bernard Humbert. Então os dois que são mencionados aqui, ele estudou com eles. Em 1814, foi admitido na capela de Dresden como oboísta
e já não havia mais vagas para violoncelo. No mesmo ano, nomeou Carl Maria, nomeou Kummer violoncelista na Royal Opera House. Kummer tornou-se um artista aclamado. Em 1850 foi nomeado violoncelista principal na capela da corte, depois que Dotzel aposentou. Então ele tomou o lugar do Dotzel. Em 1839, Kummer escreveu um método de violoncelo, Escola de Violoncelo para Instrução Preliminar, Op. 60, para o violoncelo, que hoje continua muito popular. Vamos falar do Sebastian Lee. Ele estudou com Juan Nicolaus Prell. Em 1832, ele estreou no Teatro Italien, em Paris, de 1837 a 1843. Foi solista na Ópera de Paris. Ele também ensinou violoncelo no Conservatório de Paris, até 1868, quando voltou para sua cidade natal, Hamburgo. Em ambos, seu estilo de jogo de ensino, ele exigiu uma combinação das escolas alemã e francesa. Então ele mesclou, né, as coisas, ele mesclou a escola francesa com a alemã. Ele publicou um método para o violoncelo, método prático para o violoncelo, Op. 30, em 1845, com a distinção de ser aceito como um manual no Conservatório de Paris. Então foi importante para a Escola de Paris. O método foi republicado em vários países e os estudos e duetos de Lee ainda são usados até hoje. Então, é o que a gente estuda, é o que foi feito há muitos anos atrás. Ele é mais notável pela composição de uma anatomia de 40 estudos fáceis para violoncelo, 40 estudos fáceis para violoncelo, Op. 70. Ele escreveu uma série de estudos para violoncelo, nos quais, em particular, tema Mit Variatione, tema com variações. Foi chamado um estudo com uma melodia memorável. Então, eu falei de todos, né? Falei do violoncelo. Abrir o método. Agora, falando da parte do violoncelo, quando nós começamos a primeira parte do livro, a primeira página do livro, ela vai nos mostrar uma foto do arco com todas as suas partes. O arco, quando a gente vai estudar o arco, ele é dividido em várias partes. Então não se chega aqui e coloca o arco e vai tocando de qualquer jeito, não. Na própria partitura nos indica qual parte do arco deve ser tocada, ou se é ponta aqui, ou se é talão, que é aqui, ou se é meio, ou talão, meio, talão, meio, ponta, meio, arco todo. O arco todo é toda essa parte, é a crina. A crina, essa crina aqui é animal mesmo, ela é feita, né, do cabelo do cavalo. Esse arco, o arco, quando, né, a forma, o melhor resultado de violoncelo até hoje, que foi o Stradivarius, né, o modelo Stradivarius, que chegou ao som, também se chegou a um arco, que é o arco, né, que ficou melhor, o som, o peso, pelo som. Então foi o melhor arco que eles conseguiram, foi o de pau-brasil, a madeira pau-brasil. Então existe florestas, né? O pessoal tem a parte lá que planta esse pau-brasil para extrair, para fazer essa vareta, né? O arco. Então o arco é feito de pau-brasil pelo peso. Então ele tem um ataque, né? Foi um instrumento, foi um arco que chegou melhor, um ataque de arco né, a condição de estar tocando aqui. O pau-brasil foi o melhor arco. Então, na primeira parte aqui, antes de iniciar, eu vou só mostrar as partes do arco, né? A gente tem como
Talão é essa região aqui, ó. O talão, né? É essa região. É onde a gente coloca a mão. É chamado de talão. Porém, na partitura, ela vai ganhar um significado. FR. Toda vez que aparecer FR, significa que vai ser tocado o talão. FR. A extremidade dela, que é a ponta é só essa partezinha aqui, ó, vai ser P. Toda vez que aparecer um P, significa que vai ser tocado o P. Quando aparecer LH, significa LH, talão até o meio. Talão até o meio. Vou tocar do talão até o meio. Só do talão até o meio. Então, se ficou LH, do talão até o meio. Se aparecer para mim o H, vai ser do meio à ponta. O H, meio à ponta, ou ponta, meio, né? Depende da onde que o arco estiver correndo na hora. O meio subtende que não é nem o talão, nem o FR e nem o P de ponta. O resto é meio. Vai receber o nome de M, né? A gente vai ter um M de meio. E o arco todo, WB. Arco todo, subtende toda crina animal. Vai ser o WB, arco todo. Então, quando aparecer WB, vai ser o arco todo feito. Feito isso, né? Entendendo as partes do arco, a gente tem que saber como pegar esse arco. A gente pega com a outra mão, né? Nós vamos pegar com a outra mão o arco, segurar com a outra mão e, né, quando a gente pega, a única força que a gente faz nesse arco é de segurar o arco. Então, qual que é o peso que eu vou ter de segurar? É só segurar esse arco, essa madeira. Então, essa madeira não pesa muito. A minha mão, ela tem que estar leve. Eu tenho que ser capaz de movimentar esse arco para todo lado, sem que haja tensão. Não posso pressionar esse arco. Se eu pressionar esse arco, eu estou fazendo errado. Por quê? Quando eu vou tocar, eu não posso ter tensão. Tensão nem corporal, né? Nem de ombro, tá agachado, fazendo força com as pernas. Não, a gente tem que fazer um relaxamento todo, né? Quando a gente vai sentar, você vai fazer um exercício de meia hora no violoncelo. Você fica tenso, meia hora, sentado, segurando, apertando o arco, você não consegue, né? Na verdade, se você for ficar 10 minutos apertando o arco, você não consegue, você vai sentir dor. E acontece muito quando a gente vai dar aula, do iniciante falar, né? Da pessoa falar, nossa, eu estou sentindo muita dor no braço, mas é por muita dor no polegar, principalmente no polegar, porque a pessoa está apertando, ela está apertando. Vou chegar mais perto para ver. Aqui a pessoa, ela aperta aqui atrás, ó. Ela aperta, direcionando o polegar na vareta. A gente, quando a gente vai colocar aqui, ó, vai pegar, ó, como se fosse pegar um copo. Aqui, ó, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem um copo. Eu vou pegar esse copo, ó. Eu peguei esse copo. A força que eu estou colocando aqui é a força de pegar o copo. Eu não estou apertando o copo. Então, é só para pegar o copo. Se eu colocar força demais, eu vou tensionar. Para mim fazer um exercício de 10, 15 minutos com a mão pressionada no arco, eu vou sentir muita dor. Tanto ombro, né, braço e antebraço. Então eu não posso ter nada me atrapalhando. Então eu venho com essa mão como se eu fosse segurar um copo. Aqui, ó, tem uma frestinha aqui, ó. Entre essa parte e essa partezinha, a frestinha. A minha mão, ela fica aqui, ó. O meu polegar fica aqui. E os outros dedos vêm e abraçam esse arco.
O que acontece? Se eu é justamente essa posição aqui, essa posição que eu vou ficar. Só que o que acontece? Quando eu andar com o arco na corda, a minha mão não pode fazer isso, porque automaticamente eu puxo o meu braço para cá, a minha mão vai fazer isso, né? Se eu não estiver segurando certo. O que a gente faz aqui, ó, nessa parte? A gente dá uma torcidinha para cá, o indicador em cima da vareta, em cima do arco, né? Essa parte do dedo aqui, ó, fica em cima do arco fechando. Aí o que acontece? Nessa posição, quando eu levar o arco, ela vai ficar assim. Quando eu voltar o arco, ela continua assim. Então ela fica no ponto de contato. O indicador, ele vai estar fazendo com que o arco não suspenda da corda. Então o arco não pode sair da corda. Ele tem que ficar preso. Ficou preso aqui, é só deslizar o arco, né? Esse é o primeiro, a forma de segurar. E não tensionar. Aqui não pode ter tensão. O polegar nosso, ele tem uma curvatura, ele tem que ficar curvo, ele não pode ficar reto. Se você fez reto aqui, você perde o movimento, a mão fica dura. Quando você deixa ele flexionado, quando ele fica flexionado, ele responde, ó. Ele tem que ter essa resposta, né? Esse exercício aqui a gente faz antes de tocar qualquer instrumento de arco. A gente tem que fazer o exercício para tranquilizar a mão. A mão tem que ficar bem tranquila, bem relaxada. Então é movimento de relaxamento e não movimento de tensão. Eu não posso chegar aqui, prender meus dedos na corda e puxar. Aí eu vou tocando, vou fazendo isso na corda. Quando eu vou ver, ou eu deixo o ar cair de dor, porque está tensionado. Então fica bem tranquilo, né? Nós vamos fazer esse exercício aqui, ó. Ele desce, sobe, desce e sobe. Tá vendo que ela dá uma inclinada, a mão dá uma tipo inclinada. Quando eu desço, eu subo, desço, subo. Ele faz esse movimento. Eu estou segurando com a outra mão aqui, ó, tá? Para não deixar o arco cair. Então esse movimento. Esse movimento a gente faz com o ar antes de colocar na corda. A gente treina bastante isso antes de colocar o arco na corda. As pessoas têm pressa de aprender as coisas e elas vão, pegam o arco de qualquer jeito. Quando você vê a mão da pessoa tá assim, ela tá segurando o arco desse jeito, como se estivesse dando um soco, tá segurando o arco assim e passando o arco na corda. Já vi muita gente fazer isso. Então a gente tem que, toda vez que o arco escorregou ou por falta de prática de segurar o arco, né, fazer o exercício primeiro, antes de pegar o instrumento. Vamos fazer bastante esse exercício antes de pegar o arco, antes de pegar o violoncelo, perdão. Porque aí o que acontece? Quando a gente vê, a mão tem que estar relaxada. E outra coisa, né? Quando você vai você vai tocar um instrumento que pode te causar tensão, o que você tem que fazer? Além de estar relaxado, você tem que fazer você vai fazer um alongamento, né? Um alongamento do braço. Vai ter que alongar essa parte aqui, do punho, né? Tem que fazer esse alongamento para cima, para baixo. É os exercícios mesmo, como se eu tivesse que fazer uma academia. Eu vou fazer esse exercício para não tensionar. Então eu estou preparando o corpo. Então existe uma preparação para você chegar a executar um instrumento. A gente faz com as duas mãos, porque essa mão vai ficar no ar, ela vai fazer os dedilhados e essa mão vai passar no arco. Então a gente tem que fazer relaxamento de ombro, né? Circular,
Pessoal, eu volto na próxima aula, tá? Vai ter as próximas aulas, eu tô voltando.